Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, jovens. Estamos aqui para mais um programa dos Jovens Destemidos, da série de Daniel. Oro para que você esteja sendo abençoado. E não deixe de deixar aqui o seu comentário, se você está gostando, pode deixar seu elogio, sua crítica, sua dúvida. Sinta-se à vontade. Estamos aqui justamente para contribuir, ajudar no que pudermos ao reino de Deus. E quando a gente fala o reino de Deus, é servir vocês, servir cada um dos filhos de Deus, cada um dos componentes desse reino. E não se engane, nós não somos chamados para pregar o evangelho, para sermos servidos, para vocês nos admirarem, nós desfrutarmos de popularidade, essas coisas. Quem tem essa intenção está com pensamento carnal, está com pensamento diabólico. Vou falar bem a verdade para vocês. O nosso objetivo é contribuir, ajudar, ter a responsabilidade de servir o povo de Deus, porque o maior é o que serve. Perfeito? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, irmãos, eu quero tomar como tema, nós vamos entrar em Daniel capítulo 6. E agora vai começar, vamos dizer assim, a esquentar mesmo o livro de Daniel, porque vai vir 7, 8 profecias, coisas maravilhosas. Embora toda a Bíblia é maravilhosa e a gente nunca vai esgotar o livro de Daniel, mesmo aqui falando sobre ele. Mas vamos lá, eu quero tomar como tema a conspiração da perseguição. Tá? Então você que anota aí pode anotar. A conspiração da perseguição. Então vamos lá, sem perda de tempo. Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivesse sobre todo o reino. Então vamos lá. Versículo 1, versículo 2, e versículo 3, ok? Primeiro 1 e o 2, vamos dizer assim. 1 e o 2, a Bíblia vai nos detalhar sobre a estrutura de governo, tá? Guarde isso. A estrutura de governo dos medo-persas. Agora vamos lá, que isso aqui é importante, antes de eu entrar aqui, isso aqui é importante para vocês saberem. Daniel 6, o livro de Daniel, ele não tem uma ordem cronológica. Perfeito? O livro de Daniel é dividido assim, do capítulo 1 ao capítulo 6 são histórias. Do capítulo 7 ao capítulo 12 são visões. Então, para vocês entenderem melhores, vai aparecer aí na tela para vocês, o Isaac vai colocar, um quadrozinho para vocês entenderem como que é a cronologia do livro de Daniel. Isso é importante, importantíssimo para vocês entenderem. Então eu vou falar aqui e vocês vão entender. Vamos recapitular desde Daniel, capítulo 1, tá bom? Então vamos lá, aí de acordo com o quadrinho que está aparecendo aí para vocês. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, nós temos a conquista de Jerusalém pela Babilônia e a busca dos jovens hebreus. Então esse é o primeiro evento, claro, da cronologia, da linha do tempo de Daniel. Daniel, capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. Então também está certinho a linha cronológica até aí, tá? Daniel 3, a imagem de ouro e a fornalha e o livramento dos 3 jovens, Daniel 4, a advertência e o juízo sobre Nabucodonosor. Agora observe, de Daniel 1 a Daniel 4 é cronológico. Começa lá em Daniel 1, o cativeiro, até o Daniel 4 é cronológico, certo? Depois de Daniel 4, vem Daniel 7. Entendeu? E, Lucas, como é que você pode me provar isso? É muito simples. É só você ler o primeiro verso de cada capítulo de Daniel, que vai narrar quem é o rei que está ali. Entendeu? Quem é o rei que está reinando. Então, a queda de Babilônia foi aqui em Daniel capítulo... a queda de Babilônia foi aqui em Daniel capítulo 5, na escritura na parede. Perfeito? E quando você vai ler Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, você vai ver que ainda está no reinado da Babilônia. Então a Babilônia ainda não caiu. Então Daniel 7 e 8, obviamente, tem que acontecer antes de Daniel capítulo 5. Entendem isso? Então, para você entender, basta você ler simplesmente quem é o rei que está reinando, porque quando vai começar cada capítulo de Daniel, ele narra qual é o rei que está reinando, para você justamente se localizar na história. Perfeito? Então você tem Daniel 1 ao 4 cronológico. Lembra que eu disse para você, o livro de Daniel é dividido de 1 ao 6, história. De 7 a 12, visões. Então, vamos entender aqui como que é agora cronologicamente, Do 1 ao 4 cronológico, depois do 4 vem o capítulo 7, depois vem o capítulo 8, e aí que vem Daniel 5, que é a queda da Babilônia. E Daniel 6, aí vem Daniel 5, aí vem Daniel 9 e depois Daniel 6. Tá bom? Agora, só para deixar claro, há uma divergência aí,
sobre se Daniel 6 vem antes de Daniel 9 ou depois. Isso aí há uma divergência, mas o certo é que foi muito próximo um do outro. Tudo bem? Dentro do que eu estudei e consegui achar, eu melhor localizei Daniel 9 antes de Daniel 6, que é a cova dos leões. Daniel 9 é 70 semanas, é Gabriel vindo para Daniel para revelar 70 semanas. Então, prestem atenção, né? Daniel até o 4 cronológico, vem Daniel 7, Daniel 8, que são visões que Daniel teve durante o período da Babilônia, e depois vem Daniel 5, a queda da Babilônia, depois Daniel 9, as 70 semanas, as visões, Daniel orando. Por quê? Porque quando a Babilônia caiu, observa isso aqui, a Babilônia caiu no capítulo 5. Daniel 9 é Daniel orando para os judeus retornarem para sua pátria, porque ele viu que estava acabando o tempo, que já fazia 68 anos. Só que ele viu isso já no reino dos Medo-Persas. Não era no reino da Babilônia. Entenderam? Israel voltou para sua pátria debaixo de Ciro, que estava profetizado lá em Isaías. Entende? E tudo isso, vocês vão continuar vendo, só que eu quero deixar claro para vocês aqui isso aqui. Tá? Por isso tem um quadrozinho aí na tela de vocês. Então nós temos, depois de Daniel 5, a queda da Babilônia, nós temos, Daniel capítulo 9, depois nós temos Daniel capítulo 6, que é a cova dos leões, e depois nós temos as visões de do capítulo 10 até o capítulo 12. Perfeito? Aí tem um quadrinho aí para você entender certinho. E, para ficar bem claro para você, eu vou tentar eu vou mostrar aqui para você, ó. Daniel 1, tá? Ó, guarde aí, vou tentar deixar claro. Daniel 1, Nabucodonosor está reinando, tá? Ou melhor, Nabucodonosor está reinando, ele vem e domina Jerusalém, tá? Então você vai ver Daniel 1:1, anota aí na sua agenda. Daniel 2:1, Nabucodonosor está reinando de novo. Perfeito? Anota aí e você vai ler. Daniel 3:1, Nabucodonosor está reinando ainda. Daniel 4, Nabucodonosor está reinando. Certo? Aí, quando você vai lá em Daniel 5, certo? Belsazar está reinando, só que, ó, tô seguindo a ordem de capítulo. Belsazar está reinando, só que no 5 é onde Belsazar cai. Então, o capítulo 5 narra o último ano do reinado de Belsazar. E quando você vai para Daniel 6, já está lá nos Medo-Persas. Aí quando você vai para Daniel 7, no versículo 1 diz, no primeiro ano de Belsazar. Quando você vai, agora Belsazar era rei da Babilônia, que caiu lá no capítulo 5. Quando você vai para o capítulo 8, é o terceiro ano de Belsazar. Então o primeiro ano e o terceiro ano de Belsazar, obviamente, tem que vir antes do último ano de Belsazar. Quando que foi o último ano de Belsazar? Daniel 5. Quando a Babilônia caiu. Conforme o irmão Jonas explicou aqui com tanta maestria. Então Daniel 7 e Daniel 8, primeiro ano de Belsazar, terceiro ano de Belsazar, acontecem antes do último ano de Belsazar. Acontecem antes de Daniel 5. Perfeito? Então, aí depois você tem o capítulo 9, que é o primeiro ano de Dário, né? O capítulo 10, que é o terceiro ano de Ciro. Lembrando que, quando os Medo-Persas dominaram, eram dois reis, Ciro e Dário. Perfeito? Porque era um reinado duplo, Medos e Persas. Eles se uniram e eram os dois braços da estátua, unidos pelo peito. Então, o que acontece? Aí Daniel 11, nós temos Dário de novo. E termina aí com o Império Medo-Persa. Perfeito? Então, apenas para recapitular, Nabucodonosor é rei do capítulo 1 ao 4, no reino da Babilônia. Belsazar é rei no capítulo 7, 8 e 5. Perfeito? Reinado babilônico também ainda. E no final, o reino dos Medo-Persas, que é do 9 ao 12. Tá bom? E também o 6, obviamente, né? Do 9 ao 12, mas também Daniel capítulo 6. Perfeito? Então, Daniel capítulo 6 está depois de Daniel capítulo 9. Claro, como água, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta e assiste de novo. Tá bom? Eu sei que é um pouco difícil, também tive dificuldade para entender, mas Deus dá graça. Amém? Vamos lá então.
Mas é maravilhoso, graças a Deus por nós termos o profeta, termos a mensagem para posicionar tudo para nós. Vamos lá então falar um pouquinho agora da conspiração da perseguição. Agora que você entendeu em que cenário acontece Daniel 6, que ele acontece depois da queda de Babilônia, eu quero te falar outra coisa aqui. Daniel 6 ele está vinculado a Daniel 3, por isso que eu peguei esse tema. O irmão Jonatas me cedeu com um espírito muito bom. Daniel 3 fala da perseguição dos 3 jovens. Daniel 6 fala sobre a perseguição de Daniel. Daniel 3 está debaixo do reinado da Babilônia. Daniel 6 está debaixo dos medo-persas. Só que cada um dessas duas escrituras de Daniel revela aspectos diferentes de uma mesma perseguição. São sombras da perseguição que o verdadeiro eleito vai sofrer no final da dispensação gentia. Por quê? Porque a dispensação gentia termina como ela começou. Só que Deus, para revelar numa sombra, num tipo, ele revelou um pedaço em Daniel 3 e outro pedaço ele revela em Daniel 6. Em Daniel 3 vocês viram lá. Deus revelou a questão da estátua, o local que a estátua foi posta, a fornalha, a pressão, né? Nós vimos tudo isso lá. Só que aqui nós vamos ver o cenário dos bastidores, de como eles pressionam os políticos para produzirem leis que eles sabem que nós não poderemos cumprir porque vai contra a nossa fé. Revela a armadilha. O que acontece atrás dos panos. Olha que tremendo que a palavra de Deus é, meu irmão. Eu amo isso. Então vamos lá. Há uma conspiração. E agora você vai dizer, o irmão Lucas pregou um programa sobre a teoria da conspiração. Sim, é a teoria da verdadeira conspiração. Não tem problema com teoria da conspiração, desde que ela seja verdadeira. E essa conspiração é verdadeira. Eu vou te mostrar. E pareceu bem a Dário, né? Aí tá, a estrutura do reino, lembra? 120 chamado de 120 príncipes, né? Em outra tradução de sátrapas, alguma coisa nesse sentido aí. Talvez eu tenha te errado, bem provavelmente. Mas 120 príncipes. E sobre esses 120 príncipes tinha 3 presidentes. Daniel era um deles. Só que, como vocês sabem, na história de Daniel, Daniel era mais sábio, porque Deus tinha dado essa sabedoria para ele, ele era um profeta. Então no versículo 3 diz, né? Então vamos lá, o versículo 2, olha que tremendo aqui. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Vamos lá? Olha que tremendo. O rei criou uma estrutura de governo, sabendo que para ele não sofrer dano, ele precisava de 3 príncipes supervisores que pudessem estar responsáveis pelos 120, para não ter corrupção, para não ter desvio de verba, para não ter nenhum desses problemas no reino. Então Daniel era um dos supervisores. E aí o que aconteceu? No versículo 3 diz, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. A sabedoria que Deus deu para ele, colocou ele acima, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, todos eles começaram a perceber que Daniel estava sendo elevado, e eles começaram a perceber que o rei estava querendo colocar ele acima de todos. Irmãos, desde o começo da Bíblia, a perseguição ela é carregada por um elemento chamado inveja. Por que Caim matou Abel? Porque ele teve inveja. Porque Abel alcançou uma revelação que ele não alcançou. E ele não podia se submeter a Abel e aprender com a revelação de Abel. Isso causava ódio no coração dele. Inveja é uma das características da natureza caída. Inveja é uma das características que identifica qualquer pessoa com Satanás. Porque o primeiro pecado foi uma espécie de inveja. E não aconteceu na terra. Aconteceu no céu. Que coisa, né? Mas vamos lá. Então eles começaram a perceber que Daniel tinha mais dons do que eles. Começaram a perceber que Daniel era abençoado por Deus. Isso causou inveja, isso causou raiva. Sabe por que eles vão perseguir a noiva? Por que os fariseus perseguiram Jesus?
Lembra quando Nicodemos veio de noite? Mestre, bem sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Eles sabiam, só que eles tinham inveja, porque ele não fazia parte de suas denominações. As denominações vão ter inveja da noiva, porque eles vão ver que o que nós pregamos eles não alcançam. Eles vão ver que a sabedoria que Deus pôs em nós para entender a palavra, eles nunca vão nem arranhar. Não porque nós somos bons, tá? Não estou falando isso com orgulho, não. É por graça e misericórdia de Deus. Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus usa de misericórdia. Mas em algum momento eles vão perceber. Porque Deus vai vindicar o sacrifício verdadeiro. Assim como ele vindicou Elias, assim como ele vindicou o profeta, assim como ele vindicou Abel, assim como ele vindicou Jesus. Isso vai causar ira, inveja e vontade de fazer alguma coisa contra nós. Mas nós já estamos esperando por isso. E assim como Jesus, nós vamos ser perseguidos orando por quem nos persegue. Mesmo sabendo que quem blasfema contra o Espírito Santo, e blasfema contra o Espírito Santo não é só falar. Se você faz alguma coisa ruim para quem tem o Espírito Santo, você está incorrendo no mesmo pecado. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, jogar no mar, cometer suicídio, que você escandalizar um dos filhos de Deus. Olha que coisa. Mas vamos lá. Então eles perceberam que Daniel tinha esses dons de Deus. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel. Por quê? Inveja. Daniel estava mais bem abençoado. Por que as denominações vão perseguir nós? Inveja. Porque o nosso sacrifício está sendo confirmado por Deus. Porque Deus está nos visitando com revelações. É isso. Assim como Jesus e assim como o profeta. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então falou, não é possível que esse homem é tão certinho em tudo. Deve ter alguma coisa que ele faz de errado. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Esse aqui é onde a noiva vai chegar. Perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Eles não vão achar nada. Até questão de dívida, o irmão Brandt diz assim, pague suas dívidas. Ele ensinou, a verdadeira noiva vai se controlar até nisso. Para que não tenha um risco sequer. E não achava nele nenhum erro nem culpa. Procuraram. Irmão, isso aqui significa que eles estudaram a vida de Daniel. Eles vão estudar a nossa vida. Nossos hábitos. O que a gente faz. É porque eu vou falar um negócio para você. Quando que eles começaram a perseguir Daniel? Quando Daniel começou a ter uma relevância perante eles. A noiva ainda está guardada dentro do cenáculo. A gente ainda não está tendo relevância de nível nacional. Mas nós vamos ter. Nós vamos incomodar. Jesus, enquanto não teve relevância de nível nacional, ninguém podia pegar ele. Daqui a pouco ele começou a pegar uma relevância tão grande, que eles falam, nós temos que matar esse homem. Ninguém consegue falar com ele. Eles faziam armadilhas para ele, Deus dava sabedoria, ele ia lá e respondia tudo da melhor forma possível. A mensagem vai ganhar uma relevância. Quando que João Batista foi perseguido? Quando a mensagem dele chegou nos políticos. E a esposa do político, que representa a Igreja Católica, as denominações, se sentiu ofendida. Essa mensagem vai ganhar uma relevância, irmão, muito grande ainda, a tal ponto de incomodar. Por enquanto nós não incomodamos. Deus ainda está enchendo com o Espírito Santo dentro do cenáculo, mas vai ter a hora do sai do cenáculo e aí vai gerar incômodo. Os discípulos nunca foram perseguidos dentro do cenáculo. Se fosse uma religião só ali, não ia incomodar ninguém. Mas quando saiu para fora, começou a incomodar. Porque aqueles demônios que perseguiram Jesus viram que o mesmo Jesus estava através deles. O mesmo espírito que tentou matar o irmão Brana, não pense, irmão, que as denominações são boazinhas, não. Tem um espírito assassino lá dentro. Lembra dos fariseus? Nunca tinha matado ninguém, mas tinha um espírito assassino lá dentro que queria matar Jesus. Lembra daqueles homens, como o Brana conta, que queriam a igreja que pagou o atirador de elite para matar ele lá quando ele viajou para a Suíça, Alemanha, para lá? Lembra? Em cima dos prédios que o profeta conta? Os atiradores esperando ele sair do carro para dar um tiro nele. Só que nenhum pôde dar um tiro nele. Deus fechou a boca dos leões.
Deus embaçou a visão dos atiradores. Não houve um tiro sequer. Para mostrar que você não morre porque alguma coisa te matou. Você só morre o dia que o propósito de Deus acabar na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.